Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem aí. Primeiro, quero saber se está tudo certo, se vocês estão me ouvindo, se o áudio está bom, o vídeo está bom, a imagem está chegando aí tudo certinho. Mandem aqui no chat, por favor, só para eu confirmar. Maravilha, já recebi aqui a confirmação. Bom, então, primeiramente, muito boa tarde para todos e todas. Hoje a gente vai fazer essa live aí dentro do contexto da Rio Climate Action Week. Então, estamos participando do evento e o objetivo dessa live é a gente conversar um pouquinho, falar sobre construções sustentáveis e conversar um pouco sobre os mitos em torno desses green buildings, das certificações, e a gente conseguir trazer um pouco desse conteúdo para vocês que é tão importante e tão atual hoje em dia, a gente precisa muito falar sobre isso. Então, para começar, vou me apresentar. Então, meu nome é Francine Vaz, eu sou arquiteta e urbanista. Desde muito cedo que eu comecei a ter um interesse muito grande pelo tema da sustentabilidade. Então, eu diria que desde criança que eu tenho essa grande paixão dentro de mim. E ao longo da minha trajetória, foi realmente uma coisa que eu busquei durante toda a minha formação. Acabei me formando na arquitetura e urbanismo, mas mesmo na faculdade, apesar de não ter muito desse tema dentro das matérias e tudo mais, eu tentava estudar de forma mais autodidata mesmo. E o próprio trabalho final eu acabei fazendo também um projeto sustentável. E dentro da minha trajetória, fui buscando me especializar bastante nessa área, então acabei virando Lead Fellow, que é um reconhecimento para profissionais da área de Green Buildings que têm pelo menos 10 anos de experiência e que advogam pelo tema, contribuem bastante pelo tema. Sou Ed Expert, sou Fitwel Ambassador, então todas as certificações de mercado que a gente trabalha, a gente também tem essas acreditações. Sou mãe da Aline, sou esposa também, então ainda tem essa outra parte aí da maternidade e, e do matrimônio que eu também tenho que conciliar aqui dentro dos meus papéis. E, por fim, sou sócia diretora da Cid Solution, que é uma empresa de consultoria de sustentabilidade voltada para o setor da construção civil. Então, vou falar um pouquinho da Cid para vocês conhecerem. A Cid hoje traz mais de 15 anos de experiência no tema da sustentabilidade para a construção civil. A gente tem mais de 200 clientes atendidos em todo o Brasil, temos projetos em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, enfim, conseguimos trabalhar aí com a equipe em vários lugares do Brasil. E nossa equipe é especializada tanto em projetos, obras sustentáveis, eficiência energética e também conforto ambiental. Então, a gente consegue trabalhar com todos os temas que são relacionados à sustentabilidade dentro da construção civil e ajudar os projetos a serem mais sustentáveis, mais saudáveis, serem melhores tanto para o planeta como para as pessoas, que é o nosso grande objetivo, além de realmente transformar a sustentabilidade em um assunto acessível para todos dentro do nosso setor da construção. Isso é um dos nossos propósitos como empresa e a gente preza muito por isso e tenta realmente trazer esse assunto para mais empresas, para mais pessoas, como o nosso grande propósito aí de existência. Então, hoje, gente, vamos falar dos seguintes temas. Vamos falar do impacto da construção civil, do futuro que queremos. Vou passar por mitos e verdades desse tema da construção civil, de edificações sustentáveis. Vou falar um pouquinho das ferramentas de mudança que a gente tem, dos benefícios dessas ferramentas, passar alguns casos reais para vocês conhecerem projetos que já foram certificados e que têm essa pegada sustentável e, no final, fazer um breve encerramento. Então, vamos lá. Começar falando sobre o nosso grande desafio, não só no Brasil, mas eu diria que é o desafio mundial.
No Brasil, a gente tem a realidade de que 85% da população brasileira vai viver em cidades até 2030. E isso quer dizer que a gente vai precisar de mais infraestrutura dentro das cidades, a gente vai precisar construir cidades resilientes, vamos precisar construir cidades que comportem todas essas pessoas com qualidade de vida, que é o mais importante, e sem destruir os recursos naturais existentes dentro da nossa sociedade. Então, é um grande desafio que a gente tem, e combinado com esse grande desafio, a gente tem a nossa realidade do setor da construção. Hoje, a gente sabe que 30% da energia global vai para edifícios. A gente tem uma média brasileira de que 50% dos resíduos brasileiros vêm da construção civil. 50% do consumo dos recursos naturais também são para o setor da construção. Então, temos o uso massivo de água, temos assim uma realidade realmente muito triste, onde a gente vê que o nosso setor tem um impacto enorme dentro não só da natureza, do meio ambiente, mas também, além dele consumir todos esses recursos, a gente tem um grande impacto na vida das pessoas que vão habitar essas edificações. Por quê? Porque a gente sabe que mais de 90% do nosso tempo a gente passa dentro das edificações. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tem uma edificação que foi construída não só pensando na minimização dos recursos naturais, não só pensando no meio ambiente, mas também pensando no conforto dos usuários, você vai ter mais qualidade de vida. Então, isso é uma realidade do nosso setor muito séria e que a gente tem que entender o quão importante o setor da construção civil qual a grande parcela de contribuição que o nosso setor tem para a qualidade de vida das pessoas. E cabe somente a nós mudar essa realidade. Como que a gente pode fazer essa mudança, esse shift, para que a gente tenha realmente cidades mais resilientes, cidades que sejam mais sustentáveis, cidades e edificações que nos deem mais conforto e nos tragam mais qualidade de vida? E aí, antes de eu falar essa resposta, eu vou começar desconstruindo alguns mitos aqui para vocês. Uma das primeiras objeções que eu ouço quando eu começo a conversar sobre vamos mudar esse cenário com os clientes e agentes do setor da construção é: ah, não, mas construção sustentável é muito caro. Eu vou ter que fazer um investimento enorme para que isso aconteça e aí não cabe na minha conta, né? Então, esse é o primeiro mito que a gente se depara como consultoria e como evangelizadores desse tema. Então, assim, qual que é a grande realidade? A grande realidade é que se você olha somente o custo que você tem de investimento para a construção da edificação, a gente até pode ter sim um custo um pouco maior do que se você olha uma edificação que não teve estratégias implementadas e não tecnologias para que ela se tornasse mais sustentável. Mas isso é uma visão muito curta, é uma visão simplesmente focada no custo de projeto e construção. Quando você está falando de uma edificação, a gente sabe que mais ou menos 20% do custo daquela construção está relacionado ao custo de projeto e construção. E cerca de 80% deste custo vai ser o custo do ciclo de vida daquela edificação, que é o custo da operação. Ou seja, aquela edificação ela vai ficar ali durante pelo menos uns 40, 50 anos, sendo utilizada, sendo operada, consumindo água, consumindo energia, consumindo outros recursos. Então, a gente tem que ter a visão de que a gente é como se fosse um iceberg. Então, a gente está olhando o CAPEX, né, que é o custo de investimento ali da construção e do projeto, é somente a pontinha do iceberg. Quando a gente olha efetivamente o custo da edificação como um todo, considerando todo o seu ciclo de vida, isso é uma informação totalmente equivocada. Por que também? Além de ser equivocada na questão do custo, a gente tem várias outras informações que nos ajudam a mostrar que a construção ela não é mais cara. Pelo contrário, que quando você está investindo em sustentabilidade, você está investindo em valorização do seu ativo. Então,
A valorização do ativo é uma coisa que a gente já tem uma série de estudos comprovando que ela acontece. A diminuição da taxa de vacância dos edifícios certificados também é uma realidade, já foi comprovada através de diversos estudos, não só fora do Brasil, mas no Brasil também. Além da redução do valor de condomínio, que fica em torno de 10 a 25% de uma edificação que seja sustentável, que tenha sido construída pensando numa otimização da eficiência energética, uma redução de consumo de água. Então, toda essa operação ao longo do ciclo de vida da edificação, o que acontece? Ela se paga muitas vezes. Se você pegar uma conta e fizer durante 50 anos, a operação reduzindo 25% do custo da operação dela em termos de consumo de água, de energia, de materiais, você vai ver que essa conta se paga muito rápido e a gente tem uma edificação que é muito mais econômica do que uma edificação que não foi pensada com esses princípios. Maravilha! Agora eu vou falar também sobre o segundo mito, que é o mito das construções sustentáveis dão muito trabalho. Então, quando a gente vai conversar com os nossos clientes e a gente fala, olha, para a gente fazer uma certificação ou para a gente fazer essa consultoria, a gente precisa começar a pensar nisso desde o início do projeto. A gente vai conversar com todos os projetistas, vamos trabalhar a quatro mãos. Vamos realizar estudos, vamos olhar esse solo, vamos olhar essa topografia, vamos ver o que a gente pode fazer em relação à orientação desse projeto. Então, tudo isso, na verdade, gente, não é que dá muito trabalho, simplesmente é como um projeto deveria ser feito, qualquer projeto. Qualquer projeto deveria, antes de ser iniciado, ter estudos onde você faz uma série de planejamentos, você faz uma série de avaliações em relação a conforto, em relação a desempenho térmico, em relação a desempenho lumínico, em relação a desempenho acústico, em relação a melhor aproveitamento do terreno através da topografia. Então, assim, são estudos que muitas vezes são tidos como estudos auxiliares ou estudos extras, que na verdade não são estudos extras, são estudos necessários para você construir da melhor forma possível. Então, isso é a primeira questão que eu gostaria de quebrar, né? Não dá mais trabalho. A gente é que acaba fazendo muitas vezes o processo da forma errada, da forma incompleta. E a segunda questão é que quando a gente faz um projeto de sustentabilidade, uma consultoria de sustentabilidade, uma certificação ambiental, a gente trabalha geralmente utilizando uma coisa que chama o processo integrado. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que é esse processo integrado. O processo integrado nada mais é, gente, do que termos workshops e termos uma evolução do projeto, onde a gente traz todos os atores dentro da mesma equipe e todos esses atores, eles ajudam no desenvolvimento do projeto desde a etapa de concepção. E o que hoje em dia acontece muito, né? A gente tem a realidade do projeto aqui no Brasil, muitas vezes é assim, o arquiteto é contratado, o arquiteto já desenvolve o projeto inicial, sem fazer muitos estudos. Aí ele já passa o conceitual já para o engenheiro estrutural. Depois que o engenheiro estrutural fez a parte dele, aos poucos vai se contratando os outros projetistas. Paisagismo, por exemplo, é um que geralmente, quando você já está lá no projeto executivo, às vezes a pessoa contrata o paisagista. Então, assim, como que funciona o processo integrado quando a gente está pensando num projeto sustentável? Todo mundo está dentro da mesa conversando sobre o projeto desde o início. Por quê? Porque sustentabilidade, gente, é um tema transversal. Você não pode falar, vou dar um exemplo, né? Vamos pensar que a gente está estudando um projeto e a gente está pensando em fazer o reaproveitamento de águas pluviais nesse projeto, também ter ali um sistema de reuso de água, com tratamento de águas cinzas. Uma coisa simples que acontece em muitos projetos. Só que isso vai envolver, muitas vezes, o projetista de hidráulica, vai envolver o engenheiro estrutural, que vai ter que calcular, se a gente tiver um reservatório lá em cima, ele tem que pensar
no cálculo estrutural para aguentar esse reservatório. Vai ter a ver, muitas vezes, com o paisagista, porque o paisagista, muitas vezes a gente pode ter água, por exemplo, também recolhida no térreo. Então, o paisagista vai ter que também pensar nisso. Ou a gente pode ter um telhado verde lá em cima também. Então, a gente tem uma série de atores. Vai ter o arquiteto, que também vai ter que olhar o projeto. Vai ter a instaladora, que vai ter que pensar como que ele vai fazer, quais equipamentos que ele vai usar. E ainda vai ter uma pessoa muito importante dentro desse processo, que muitas vezes também é deixada de lado, que é o Facilities Manager. Então, a gente tem Facilities Manager, quem é o Facilities Manager? É a pessoa que faz a gestão do edifício. E muitas vezes a gente vai fazer um projeto e a gente tem dentro da equipe uma pessoa que tem essa experiência da operação do prédio e ela pode dar muitos inputs úteis para o próprio projeto. Porque o arquiteto, às vezes, ele projeta algumas coisas, e eu sou arquiteta aqui, tá, gente? Então eu também me coloco dentro desse bolo. Que ele faz o projeto e ele não pensa tanto na operação daquela questão que ele projetou. E quando a gente tem a visão do Facilities Manager, isso se integra para a gente entender a realidade da operação do prédio, se vai ser compatível com o que o arquiteto está projetando. A gente tem, vou dar um exemplo, limpeza de fachada. Às vezes, a gente tem uma fachada, vou fazer essa fachada inclinada, que linda, maravilhosa, um pano de vidro. Aí vem o Facilities Manager e fala, tá, mas essa fachada aí eu só vou conseguir limpar com alpinista. Vai ter que ter uma vez por mês alpinista aqui limpando fachada desse projeto. Então, assim, é isso que você quer? Faz sentido a gente encarecer a manutenção e a operação desse projeto para ter uma fachada inclinada, um pano de vidro? Ou vamos tentar chegar numa solução, então, melhor aqui, que a gente possa fazer uma limpeza de uma forma mais simples? Então, tudo isso, gente, são coisas do projeto que a gente precisa pensar em equipe e a gente precisa trocar com as pessoas que estão participando do projeto. Tá? Então, essa é a realidade de um processo integrado e o mundo ideal de quando a gente está fazendo um projeto, do que a gente quer ter dentro desse desenvolvimento. Porque a gente sabe que cada um tem uma visão, essas visões são muito ricas e elas vão acrescentar muito para o desenvolvimento do projeto, para que ele tenha menos erros, menos problemas lá na frente e para que a gente consiga, desde o início, ir na direção correta. Tá? Muito bem. Então, já quebrei 2 mitos, ainda poderia falar de vários outros mitos aqui, mas eu quis trazer esses 2 que, para mim, são os mitos realmente mais importantes e mais difíceis, que eu mais escuto também dos clientes. Mas depois, se vocês quiserem, a gente pode até fazer outras lives falando sobre outros mitos. Me falem aí se vocês têm interesse, que a gente pode programar isso daí. Então, agora vamos falar sobre as ferramentas, né? O que a gente pode usar, então, de ferramenta para que a gente consiga dizer assim, esse prédio é sustentável. Esse projeto aqui ele foi desenvolvido com as premissas corretas. A gente tem, hoje em dia, muitas certificações ambientais, que são exatamente ferramentas para que a gente possa mensurar esses impactos e até mesmo comparar uma edificação com a outra em termos de desempenho ambiental. Desempenho ambiental, conforto, uma série de assuntos que eles trazem dentro desse framework de certificações, tá? E por que as certificações, elas são tão importantes? Porque elas evitam o greenwashing, gente. Essa é a principal questão, o principal tema e motivo pelo qual é importante a gente fazer uma certificação. Porque senão todo mundo pode simplesmente falar que é sustentável. Cria o seu próprio selinho de autodeclaração lá e fala assim: sou sustentável, olha que legal. Estou aqui, fiz reaproveitamento de água de chuva no meu projeto, sou sustentável, mas aí você vai ver na legislação, a legislação é obrigatória ter reaproveitamento de água de chuva. Então, assim, o greenwashing, infelizmente, hoje é uma situação muito comum no nosso mercado e a gente tem que lutar o máximo contra isso. E uma das formas da gente realmente se proteger do greenwashing
é a gente ter uma certificação ambiental. Por quê? Porque a certificação ambiental, ela tem uma validação de terceira parte. Então, tem um auditor que ele vai lá, ele vai verificar, ele vai realmente atestar que aquele projeto, não, realmente, eu estou olhando aqui, eu estou olhando no projeto, eu estou olhando na construção, e eles realmente seguiram essas premissas, eles atenderam a esses objetivos e a esses requisitos impostos. E isso muda tudo. Muda tudo e muda para que você tenha realmente alguma credibilidade dentro do que você está falando que você é. E aí, agora, eu vou falar um pouquinho sobre as certificações que a gente tem no Brasil, as certificações mais utilizadas, e E aí vou explicar um pouquinho de forma bem rápida como que elas funcionam, porque daria para fazer aqui uma live sobre cada uma dessas certificações. Cada referencial técnico desses, muitas vezes tem 500 páginas cada referencial técnico desses. Então, é uma coisa que, para a gente entrar no detalhe de como que eles funcionam, a gente precisa de bastante tempo, bastante estudo, e, e não é o objetivo aqui dessa live. Então, o meu objetivo é realmente mostrar para vocês quais são os tipos de certificações existentes e mais utilizados no Brasil. Também já aviso para vocês que eu não vou falar sobre todas as certificações, vou falar só sobre as mais utilizadas. Porque a gente realmente tem muitas certificações, muitos tipos de certificações no mercado. Então, vou trazer aqui as mais famosas, digamos assim. Então, para começar, a gente tem a certificação LEED. A certificação LEED é uma certificação que hoje é utilizada em mais de 160 países. Então, realmente é uma certificação de bastante força. A marca tem bastante força. E ela é uma certificação que foca bastante nos requisitos ambientais da edificação. Ela tem pré-requisitos e tem créditos. Com os créditos, a gente consegue realmente atender a níveis de certificação. Então, como é que funciona, assim, de forma bem resumida? Os pré-requisitos são obrigatórios. Isso quer dizer que todas as certificações já realizadas, o projeto atendeu a esses pré-requisitos. E depois ela tem vários pontos que você vai ganhando de acordo com realmente a introdução das estratégias dentro do projeto e você comprova essa introdução, né, essa implementação dessas estratégias e com isso você vai ganhando os pontos e você tem níveis de certificação que vão aí desde o certificado, prata, ouro e platino, tá? Então, essa é a certificação LEED. Agora eu vou falar um pouquinho do processo Aqua. O Aqua HQE é uma certificação que veio da França e ela foi adaptada para a realidade brasileira. Então, ela utiliza muitas vezes as normas brasileiras dentro dos requisitos dela. Ela também, eu diria que em nível de complexidade, ela é bem parecida com o LEED. Os temas também são mais ou menos os mesmos temas tratados pelo LEED, mas ela tem algumas outras questões diferentes do LEED. Então, por exemplo, ela tem um sistema de gestão do empreendimento que você precisa desenvolver para você comprovar que não só aquela edificação ela está sendo pensada no projeto e na construção, mas que também está sendo pensada na gestão dela. E ela tem alguns itens relacionados ali à qualidade da água, alguns outros itens que o LEED não aborda. E vice-versa, tá, gente? Também temos itens no LEED que o HQE não aborda da mesma forma. Mas eu diria que são duas certificações bastante robustas, que tratam bastante tanto dos itens de projeto quanto da parte de obra, onde a gente precisa ter um acompanhamento. Então, a gente também olha aqui os impactos da obra nessas duas certificações, para que não só o projeto daquela edificação seja pensado, mas que também a obra tenha seu devido acompanhamento, previna poluição e não impacte tanto a vizinhança, tá? Depois, a gente tem certificações que são do Green Building Council Brasil, ou seja, foram desenvolvidas pelo Green Building Council aqui brasileiro. São certificações voltadas para o mercado residencial, porque realmente a gente acabou ficando com um certo gap para o mercado residencial. A certificação LEED ela é bastante utilizada para prédios comerciais. O Aqua, ele até tem também edificações residenciais dentro dele, um referencial específico, mas acabou que realmente dentro do mercado brasileiro, o LEED para residencial não
cabe muito assim os requisitos e o que ele pede. Então, o GBC Brasil acabou desenvolvendo esse referencial. Então, a gente tem o GBC Casa e Condomínio, que é aplicado o GBC Casa para residências unifamiliares e o GBC Condomínio para residências aí multifamiliares, edificações, condomínios. E a gente tem também o GBC Life, que é para interiores. Então, você que trabalha, designer de interiores, trabalha com essa parte e pensa, poxa, não tem nada voltado para a minha área. Tem sim, temos o GBC Life, que é uma certificação voltada para interiores, espaços que você pode somente certificar o interior de uma edificação. E em termos de complexidade, o GBC Casa e Condomínio, ele se parece bastante com o LEED, tá? Eu diria também que ele foi uma tropicalização, uma adaptação da certificação LEED, então ele é bastante completo, ele trata de vários temas, como qualidade do ambiente interno, eficiência energética, consumo de água, localização e transporte, toda a parte de obras, materiais sustentáveis. Então, são todos os temas que são tratados, né, no LEED, no Aqua, no GBC também. Depois, indo para um nível de complexidade um pouco menor, a gente tem a certificação WED. A certificação WED é uma certificação que foi desenvolvida pelo IFC, que é o do Banco Mundial, é um braço do Banco Mundial, e ela foi desenvolvida exatamente para mercados emergentes. Qual que é o objetivo disso? É escalar a sustentabilidade em mercados emergentes, trazer de uma forma mais contundente essas estratégias para mercados de médio porte, empresas de médio porte, o próprio mercado residencial. Então, o ED ele tem um foco em 3 temas. Ele tem o foco em energia, o foco em materiais, que na verdade é energia incorporada nos materiais, carbono incorporado nos materiais, e na parte de água. E aí, qual o objetivo dele? Você precisa reduzir em 20% o consumo dentro desses 3 requisitos. E ele funciona de uma forma bem mais intuitiva do que essas certificações que eu falei anteriormente. Por quê? Porque ele tem uma plataforma online onde você consegue ir inserindo as estratégias e ele vai automaticamente calculando, fazendo, ele tem por trás desse software, dessa plataforma online, toda uma metodologia de cálculo. Então, ele já faz o cálculo para você de acordo com as estratégias que você implementou, e aí ele já te dá ali, aqui eu consegui reduzir em 25% o consumo de água, no de energia, 18%. Então, vamos lá, vamos voltar nas estratégias e vamos ver quais as outras estratégias que a gente pode trabalhar dentro desse projeto. Então, ela é bem flexível, considerando que você pode escolher quais as estratégias que você vai adotar, e ela é focada somente nesses 3 itens que são avaliados pensando tanto no projeto quanto na construção, tá? E aí, o que a gente pode falar sobre isso? A parte de canteiro de obra não tem um acompanhamento pensando na poluição, na prevenção de poluição do canteiro de obra, pensando no entorno. Ele realmente tem o foco no projeto e na construção de acordo com o projeto. Então, assim, temos que ter a construção sendo feita de acordo com o projeto, de acordo com as estratégias que foram implementadas. E aí, sim, se isso está atendido, ok. Então, é realmente uma certificação mais acessível e mais simples do que as certificações que a gente falou anteriormente. E depois temos as certificações que são focadas na parte de bem-estar. São certificações realmente que ganharam mais força, principalmente depois da pandemia. A gente tem a certificação WELL e a certificação FitWell. E como que elas foram desenvolvidas? Foram desenvolvidas através de diversos estudos relacionados com estratégias para conforto, bem-estar e pensando no usuário que estará ocupando aquele espaço, pensando em quais as estratégias que a gente pode utilizar para melhorar a vida e a qualidade de vida desses usuários.
Então, a certificação WELL, ela é uma certificação bastante robusta, onde a gente tem, inclusive, uma série de testes que precisam ser feitos em loco, de qualidade do ar, qualidade da água, enfim, uma série de testes aqui que precisam ser realizados para que a gente obtenha a certificação. E o Fitwel é uma versão, digamos assim, mais light da certificação WELL, porque é uma versão mais acessível em termos tanto de dificuldade mesmo, nível de dificuldade é muito menor da certificação Fitwel do que da certificação WELL. Ela também tem o foco no bem-estar, então vai tratar de assuntos como qualidade da água, qualidade do ambiente, conforto térmico, conforto acústico, nutrição, atividade física. Então todas essas certificações elas vão trazer biofilia, elas vão trazer elementos que estão focados mesmo em a gente melhorar a vida dessas pessoas. Mas é isso, o Fitwel um pouco mais simples, um pouco mais tranquilo de ser atendido, digamos assim, e o Well com um pouco mais de dificuldade, um pouco mais, um nível de complexidade um pouco maior para que a gente consiga atender, tanto que temos poucos projetos aqui no Brasil de certificação Well. O Fitwel a gente já tem uma quantidade razoável de projetos e vem crescendo cada dia mais essa certificação aqui no Brasil. Bom, e falei das certificações, mas eu não poderia deixar de falar sobre a norma de desempenho. Porque dentro das ferramentas que a gente fala, né? Estamos falando de quais ferramentas que são importantes para garantir a sustentabilidade dentro dos nossos edifícios. A norma de desempenho é uma norma voltada para o setor residencial, ou seja, para edificações residenciais, e o objetivo dela é exatamente garantir que a gente tenha requisitos mínimos de segurança, de habitabilidade, de desempenho e de conforto dentro dessas edificações. Já é uma norma bastante antiga, ela está em vigor desde 2013, porém, até hoje a gente ainda conversa com alguns clientes que não sabem da existência da norma, ou muitas vezes acham que é bobagem atender a norma, mas ela é um marco importantíssimo do nosso setor residencial aqui no Brasil, porque é ela que dá essa garantia de qualidade das construções e ela também incentiva a parte de sustentabilidade. Então, ela incentiva o uso eficiente de recursos, a adoção de algumas práticas construtivas mais sustentáveis, redução de consumo de água. Ela fala sobre isso brevemente, mas não lista os requisitos mínimos de atendimento, porém já é um caminho e é uma norma muito importante para toda incorporadora, toda construtora que trabalha com residencial. Por quê? Porque ela tem poder de lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu sou consumidora e eu resolvo comprar um apartamento, eu posso ir lá comprar o apartamento e o Código de Defesa do Consumidor diz que as pessoas, todas as empresas são obrigadas a atender às normas técnicas vigentes do nosso país. Então, se eu compro um apartamento, chego lá e, por exemplo, vejo que tem um problema enorme de barulho, que eu escuto meu vizinho dando descarga, meu vizinho passeando aqui em cima, eu escuto do lado, o apartamento do lado, a conversa nitidamente das pessoas. Eu posso simplesmente entrar na justiça contra ele, fazer uma medição em loco com um profissional especializado e, caso seja comprovado que realmente aquele apartamento não está atendendo a esses requisitos mínimos de desempenho acústico, eu posso entrar na justiça, pedir uma multa, devolver o apartamento, enfim, eu posso simplesmente entrar com uma ação. Isso é um risco jurídico muito grande para as construtoras e para as incorporadoras. Além disso, além dessa questão do risco, tem a questão simples e pura de que a gente deve atender às normas técnicas vigentes quando a gente está construindo. E a questão do conforto, por exemplo, térmico, lumínico e acústico, que são super importantes e a gente precisa fazer estudos específicos, a gente começou a ver coisas, assim, aberrações em construções, né? E foi por isso que essa norma foi desenvolvida, porque a gente chegava, às vezes tinha quarto que não tinha janela, ou a gente tinha essas situações que eu falei para vocês de desempenho acústico praticamente nulo, ou a gente tinha
um local que ficava úmido e desenvolvia mofo, porque não tinha luz natural suficiente. Enfim, então tudo isso veio e é muito importante, por isso que eu gosto muito de citar, não é uma certificação, mas é uma norma muito importante dentro do nosso setor e todo o mercado deve conhecer e deve utilizá-la para as suas construções e seus projetos. Bom, e agora vamos falar dos benefícios, né? Quais são os benefícios das certificações, das normas? Começar, uma melhor qualidade de vida para os moradores. A gente tem a redução de custos energéticos. Já temos também vários estudos comprovando que a gente tem maior produtividade em ambientes corporativos de projetos certificados. E o que uma empresa mais quer na vida, né, gente? É exatamente uma produtividade maior dos seus funcionários felizes, eles vão faltar menos ao trabalho, eles vão ficar menos doentes. Isso tudo impacta muito, quanto mais quando a gente está falando de uma empresa grande, que tem 5.000 funcionários. Isso tem uma representatividade enorme dentro de uma empresa dessa. A gente tem a valorização dos ativos imobiliários, que eu até já citei anteriormente, a redução de riscos jurídicos e ambientais. Então, atendimento de norma é redução de risco jurídico, atendimento de certificação é redução de risco jurídico, é redução de risco ambiental. Quando a gente fala de fundo de investimento, mercado de capitais, isso é muito bem visto dentro do mercado de capitais. A gente ter certificações ambientais, a gente ter esse tipo de chancela que comprova que eu tenho um risco ambiental reduzido. Então, são ativos mais valorizados no mercado. E a gente também tem a facilidade de obter taxas de financiamento mais atrativas. Então, hoje no Brasil, se você tem um projeto certificado ED, ou certificado GBC, ou certificado LEED, em vários bancos você consegue uma taxa de financiamento mais atrativa. Ou seja, se for no Itaú, no Santander, são dois bancos, por exemplo, que têm esse tipo de financiamento especial para projetos que obtêm certificações ambientais. Então, você ainda consegue fazer o projeto com taxas mais baratas, ainda tem uma redução não só ali nos custos de operação daquela edificação, mas você tem uma redução no seu custo no CAPEX, né, que foi aquilo que a gente conversou lá no início. Então, tem muitos benefícios. Eu fico pensando assim, por que não fazer, porque só tem benefício? Eu não vejo um, não tem um item que eu possa falar assim, nossa, isso realmente é um ponto ruim para fazer uma certificação. Gente, simplesmente não há. Se vocês souberem de algum, me digam aqui no chat, porque eu ainda não descobri. E agora, vamos falar então sobre os cases de projeto. Trouxe alguns cases aqui para vocês verem como que isso é implementado na prática e os benefícios que isso traz para as edificações e para os projetos. Eu vou começar falando de um case meu que é muito querido, que é o projeto da L'Oréal, Centro de Inovação e Tecnologia da L'Oréal, aqui no Rio de Janeiro. Então, a CID fica sediada aqui no Rio de Janeiro, só para quem não sabe. E a gente fez a certificação LEED EB lá, que é a certificação de prédios existentes. Na verdade, estamos fazendo já a segunda recertificação LEED de prédios existentes. Eu tive aí a grande honra de participar desse projeto desde a etapa de estudo conceitual, desde o projeto e da construção, e depois vim aqui a certificar ele no LEED EB. E esse projeto é um projeto que tem realmente muitas coisas interessantes e ele tinha como objetivo ser um projeto top de sustentabilidade, eu tenho certeza que ele conseguiu isso. A primeira questão é que eles têm placas fotovoltaicas em 100% do telhado, vocês podem ver aqui, né? Todo o telhado está coberto de placas fotovoltaicas e isso gera 30% de energia para o prédio. Além desses 30% de energia para o prédio, o resto da energia que é consumida do grid é feita através do Mercado Livre com energia renovável também. Então, eles usam 100% de energia renovável dentro do prédio. Eles têm uma solução que é uma solução maravilhosa e muito pouco divulgada no Brasil, que eles fazem o tratamento de efluentes deles através de jardins filtrantes. O que é essa solução? Essa solução simplesmente é o tratamento de esgoto através de plantas. Então, a gente tem
todo um desenvolvimento de paisagismo dentro do terreno e todo o efluente do prédio, inclusive efluente de fábrica, porque eles têm uma mini fábrica lá dentro, ele é jogado dentro desse terreno, dessa parte das plantas. Obviamente que são plantas específicas que foram pensadas e projetadas de uma forma e pensando também todo um processo, né? Qual planta que tem que vir antes. Então, isso é pura ciência, tá, gente? Não é simplesmente jogar umas plantinhas ali, ela faz o trabalho. Tem todo um projeto, um conceito por trás disso. Então, o efluente entra dentro desses jardins e ele vai sendo filtrado pelas próprias plantas e ele sai a água puríssima, a água sai praticamente potável e depois essa água é reaproveitada de novo dentro do projeto, dentro do prédio, na parte de bacias e sanitários, na parte também de irrigação. Então, eles têm um ciclo fechado da água, né? Eles tratam toda a parte de efluentes, águas cinzas, negras, dentro desse jardim e não tem cheiro. É um jardim, o pessoal vem aqui para passear, o pessoal faz reunião aqui do lado desse jardim. Então, é uma solução fantástica. Eu sou super apaixonada por essa solução. Sempre que eu posso, eu faço propaganda dessa solução. E é uma solução baseada na natureza. A gente tem a infraestrutura disso aqui, é maravilhosa, super simples. Bom, então essa é um dos outros grandes pontos desse projeto. A gente tem também o desvio de aterro de 100% dos resíduos gerados no local. E isso foi também graças a muito empenho, muito estudo, eles conseguem reaproveitar, reciclar praticamente não, 100% de tudo que eles geram. O que eles não conseguem reciclar ou reaproveitar vai para coprocessamento, então nada vai para aterro. E eles fizeram um projeto de automação muito legal, onde eles também conseguiram ter uma redução de consumo de energia enorme, porque esse é um projeto, não sei se dá para ver aqui, mas essa parte daqui é todo um pano de vidro voltado para o sul, tá vendo como ele fica sombreado? Então, assim, não pega sol direto, radiação direta solar. Todo o projeto foi pensado dessa forma. E aqui você tem luz natural direta entrando, mas de forma não de uma forma dentro da edificação, né? Simplesmente uma forma difusa a luz natural entra aqui. Então, a gente consegue ficar com a luz desligada, a luz artificial desligada, durante praticamente todo o dia. E com isso, eles fizeram toda uma automação, tanto na parte de ar-condicionado, quanto nas bombas, na parte de iluminação natural, com sensores de luminosidade. E a gente conseguiu reduzir bastante o consumo de energia dentro do projeto através desse sistema de automação que foi sendo melhorado ao longo dos anos e hoje é um sistema que eles têm tanto controle de tudo que eles consomem, separado por uso final, separado por sala, quanto eles conseguem fazer uma série de personalizações, de desligamentos, de acordo com a operação do prédio, tá? Então, esse projeto realmente é um projeto muito bacana e que quem tiver a oportunidade algum dia de visitar, vale a pena fazer essa visita. Depois a gente tem o projeto do Museu Nacional, que é um projeto também onde a CID foi contratada pela Unesco para fazer a consultoria de sustentabilidade, tanto para o LEED quanto para o Procel, que é a certificação de eficiência energética usada aqui no Brasil, né? E a gente fez, então, desde a etapa inicial do projeto, a gente fez esse acompanhamento e definimos metas de sustentabilidade bastante agressivas, mesmo sendo um projeto de altíssima complexidade. Então, vocês imaginam a quantidade de atores daquele processo integrado que eu mostrei para vocês, que tem dentro desse projeto, porque além dos comuns que eu mostrei lá naquele slide, a gente tem museologia, a gente tem arqueologia, a gente tem sistemas especiais, a gente tem segurança, CFTV, enfim, muita gente. Vocês não têm ideia, muita gente envolvida nesse projeto e um projeto de altíssima complexidade, mas um projeto que a gente realmente tem muito prazer em trabalhar. E esse projeto, inclusive, ainda está em construção,
A gente teve uma inauguração parcial do museu tem pouco tempo, acho que tem mais ou menos um mês atrás, onde teve uma exposição temporária ali nas primeiras salas, porque realmente o Museu Nacional é um prédio enorme, então a gente está fazendo ele em etapas e ainda tem aí uma previsão de obra durante mais alguns anos para a gente conseguir finalizar. Mas a parte toda de projeto a gente, né, já finalizou, já fizemos toda a submissão da documentação de projeto e já temos tanto a certificação Procel da etapa de projeto, nível A, e também a parte inicial da certificação de projeto do LEED. E o que a gente tem de diferente neste projeto? Para começar o processo integrado que eu falei para vocês. Então, aqui tivemos realmente um trabalho de projeto de workshops, inúmeros workshops com toda a equipe de projeto, onde a gente ia para dentro do museu, a gente, inclusive, já estava dentro do museu, a gente tirava dúvidas do projeto dentro do museu, olhando, vamos lá na sala olhar se é isso mesmo. Ah, vamos ver se isso aqui vai dar. Então, foi realmente um projeto assim que, em termos de processo integrado, teve um grande diferencial, onde a gente conseguiu colocar todo mundo na mesa. Eu não estou dizendo que isso é fácil, tá, gente? Mas é importante e traz um retorno para o projeto maravilhoso. E a sustentabilidade, desde o início, foi realmente um item primordial e um item que estava no topo da agenda, onde a gente discutiu em todo o workshop, a gente discutiu a questão da sustentabilidade, as estratégias que iríamos implementar, quais eram as nossas metas em relação à sustentabilidade. Então, não era certificação, vamos ganhar pontinho para ganhar a certificação. Era realmente sustentabilidade, vamos fazer um projeto sustentável desde o início. Um outro item muito legal que a gente teve lá foi o reaproveitamento de resíduos e de todo o material que foi possível aproveitar após o incêndio. Então, a parte de acervo, infelizmente, foi perdida praticamente toda, 90% do acervo existente foi perdido. A gente ainda conseguiu recuperar alguma coisa, mas a gente teve não só a parte do acervo, tínhamos o reaproveitamento de vigas, a parte das telhas, as próprias pedras, né? As paredes lá, elas são feitas de pedra, porque foram feitas em 1700 e alguma coisa. E essas paredes, elas têm muitas vezes mais de 1 metro de espessura. Então, tem todo um trabalho de reconstrução disso e de reforma, reaproveitando e reutilizando sempre essas pedras. Então, um trabalho muitas vezes artesanal. E isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido no museu desde o início. Então, posso dizer para vocês que reaproveitamos tudo que foi possível, fizemos esse trabalho desde o início e a gente vai ter uma redução da pegada de carbono mesmo desse projeto por conta desse reaproveitamento de materiais. Além disso, a gente teve o projeto de paisagismo, que também foi todo desenvolvido pensando no bioma local do Rio de Janeiro. Então, plantas nativas, plantas que já são do local, que vão exigir pouquíssima ou quase nenhuma irrigação. Por quê? Porque a gente tem uma preocupação muito grande com a operação e manutenção desse museu. Afinal, é um museu é um museu público, e vai ter uma gestão pública, e a gente sabe que a manutenção, a operação e manutenção, muitas vezes não são feitas, né, utilizando as melhores práticas existentes no mercado. Inclusive, o museu pegou fogo por causa de algumas questões aí de falta de manutenção e descuidado na operação. Então, a gente pensou nisso, né? O paisagismo, projetista de paisagismo veio com esse conceito e a gente usa então plantas nativas, plantas do bioma local para tanto promover a biodiversidade local, trazer os animaizinhos, insetos, pássaros do local e também diminuir a quantidade de consumo de água que será necessário para a irrigação. Idealmente, simplesmente não ter irrigação na maior parte do jardim. Bom, trouxe esses dois cases para vocês e agora eu vou fazer um grande resumo de tudo que a gente falou. Então, assim, o que a gente chega à conclusão?
dentro de tudo isso que a gente conversou? A primeira coisa é que não dá para continuar construindo desse jeito que a gente tem feito. A gente não pode continuar tendo um setor da construção civil que tem um impacto tão grande dentro do meio ambiente e que, ao mesmo tempo, muitas vezes não promove edificações saudáveis que trazem bem-estar para os usuários. A boa notícia é que nós já temos muitas construções com essas premissas, já são realidade do mercado. E eu gosto de falar que não é mais tendência, já deixou de ser tendência há muito tempo. Realmente é uma realidade. O mercado no Brasil, nós somos o quarto país no mundo em número de certificações ambientais, número de certificações LEED. E então temos realmente uma força dentro desse mercado de construções sustentáveis. Os benefícios dessa estratégia, da utilização das certificações, das estratégias de sustentabilidade, são reais, já comprovados através de diversos estudos. Então, não dá mais para acreditar nesses discursos de é muito caro, é muito difícil, eu não vou conseguir fazer. Né? Trouxe aí números para vocês comprovando tudo isso, como que é vantajoso tanto para o incorporador quanto para o usuário e para a própria sociedade, esse tipo de construção. E a gente já tem inúmeras ferramentas para ajudar a gente com esse caminho, que são as certificações ambientais, normas também relacionadas a esse tema, como a própria norma de desempenho, que já nos direciona um pouco para esse caminho. E temos tudo nas nossas mãos para que a gente possa realmente mudar esse cenário e para que a gente possa fazer parte dessa mudança. Então, convido vocês, venham fazer parte dessa mudança. Se quiserem, estou aqui à disposição, podem me mandar e-mail, estou super aberta a responder o que vocês quiserem e ajudar. Eu sou uma pessoa bastante engajada nessa causa e eu quero também convidar vocês a fazerem parte dessa mudança comigo. Bom, agora eu vou abrir rapidamente para perguntas. Vou deixar vocês escreverem aqui no chat se alguém quiser fazer alguma pergunta. E fico aí à disposição para responder. Vou esperar um pouquinho para ver se alguém quer fazer uma pergunta. Bom, pessoal, vocês estão tímidos, ninguém quis fazer nenhuma pergunta, então vou deixar novamente aberto para vocês, deixar aqui os contatos, o meu e-mail e os contatos também da CID. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe hoje para vocês e desejo a todos uma ótima, excelente tarde e um ótimo finalzinho de semana. Um abraço para vocês.